Boa noite, gente, tudo bem? Na verdade, não sei se é boa noite, vocês vão estar vendo isso em horários diferentes. Mas é um prazer enorme estar aqui. Sou Ive Cristine, estou no Instagram, estou no LinkedIn. No LinkedIn vocês me acham como Ive Cristine, IVY, Cristine com Y no final, porque minha mãe adora vários Ys. E também no Instagram como ive.incrível, com Y no final, no Ive e no Incrível. Galera, recebi esse convite maravilhoso, perfeito, da AB Startups para ser embaixadora representando Minas Gerais em 2020. E eu estou completamente honrada. Estava até conversando aqui com a galera antes de gravar que eu fiz post-its e várias coisas para conseguir trazer toda essa história fabulosa do meu estado, que eu amo tanto e sou tão grata por tudo que eles me permitiram. Então, não vou ficar aqui muito me introduzindo, não. Estou como community leader, sou empreendedora antes de tudo, mas também sempre trabalho desenvolvendo startups, fazendo marketing digital, trabalhando com vendas, com gestão, para fazer as nossas startups alcançarem um lugar muito melhor do que a gente tem hoje e mudar a economia e aumentar o impacto de tudo que a gente faz aqui no nosso país. Então, gente, quero começar essa história gostosa de Minas Gerais. Eu conhecia por alto anteriormente, conhecia muitas pessoas, só que eu nunca parei para pensar qual que foi a ordem cronológica para a gente chegar no que a gente é hoje, aqui de questão de ecossistema de Minas Gerais. Então, vocês vão ver que eu sempre vou pegar aqui meus post-its, voltar, falar vários nomes, sempre vou tentar também trazer. Algumas pessoas são muito importantes, que vale vocês seguirem, vale vocês conhecerem e até aprofundar depois um pouco da história delas, em toda a inovação, empreendedorismo e tecnologia. Tá? Então, gente, eu vou começar contextualizando em um papel que a gente sempre fala, né, de tríplice hélice na parte de inovação, que é as grandes empresas, a academia e também grandes empresas, academia e também o setor privado. E eu vou começar falando, sempre vou trazer alguma dessas partes da tríplice hélice e também dos empreendedores, mas eu vou começar com a academia, porque eu acho que o ecossistema de inovação aqui em Minas Gerais, ele começou numa história lá de 1900 e bolinhas, lá para 1910, 1913 mais ou menos, quando fundaram a Unifei. A Unifei, ela é a Universidade Federal de Eletrônica, começou lá em Itajubá, uma cidade que eu amo de paixão. Itajubá, vocês são tudo, né? E aí, o legal da Unifei é que eles queriam formar pessoas que pudessem trabalhar com eletrônica. E não muito distante do início da Unifei, também surgiu ali, pertinho, né, de Itajubá, a Escola Técnica também de Eletrônica, lá em Santa Rita do Sapucaí. E é muito legal que essas cidades próximas começaram a ter essa preparação e essa formação de profissão de pessoas técnicas em eletrônica, eles começaram a se juntar e se formar o que a gente chama hoje de Vale da Eletrônica do Brasil. E é muito massa quando a gente fala do Vale do Silício, a gente sempre tem uma visão muito distante. E o Vale da Eletrônica, ele queria trazer realmente toda essa sensação para cá. E eles juntos começaram a se formar um grande polo, que hoje é um dos grandes produtores de hardware aqui no Brasil, que é Santa Rita, Itajubá e Pouso Alegre e as cidades paralelas. E é muito massa que esse movimento ele continua acontecendo aqui em Minas Gerais, porque foi visto a importância de trabalhar cada vez mais e aumentar a qualidade dos profissionais que a gente muitas vezes cedia para São Paulo ou para outras grandes capitais do Brasil e trazer isso cada vez mais para Minas Gerais, que a gente sabe que é de uma cultura anterior muito pautada no café, no leite, né? Ou seja, no agro, na pecuária. E a gente mudar a forma econômica e também no minério, né? Que a gente sabe que tem uma grande atuação dessa atividade. Então, a Vale da Eletrônica ele permitiu a gente começar a posicionar Minas Gerais como um ambiente extremamente tecnológico e também inovador. Então, outras cidades, como Belo Horizonte, começou a acompanhar esse progresso de desenvolvimento de profissionais da eletrônica e fundou o Cotemig, que hoje é uma grande referência aqui em Belo Horizonte, no aprimoramento e também no ensino de profissionais que vão trabalhar na tecnologia, como desenvolvedores, POs, PMOs, entre outras áreas focadas, que a gente fala tanto em startup. E também o aprimoramento de outros cursos que também tinha em outras academias,
por exemplo, a engenharia de computação, ciência da computação, entre outros tipos de cursos voltados para o desenvolvimento de profissionais para trabalhar com a tecnologia e com a inovação. Então, eu acho que nossa história ela tem que começar lá atrás e a gente analisar o quanto que massivamente a gente começou a conseguir produzir profissionais de extrema qualidade e extremamente técnicos para trabalhar na tecnologia e na inovação. Eu acredito que até por conta desse histórico, que a gente chega no fato de hoje, Minas Gerais ser um dos maiores ecossistemas e com profissionais tão bons que muitas vezes possuem esses talentos levados para outras cidades como São Paulo, né? Enfim, dentro disso, eu também não posso deixar de citar muito a UFMG e a Fundep. A Fundep vai ter um papel ali bem importante por volta de 2005, mas só para a gente seguir a ordem cronológica, eu quero voltar um pouco, que a gente falou da academia, né? E na outra parte da Tríplice Hélice, a gente tem muito bem definido o papel das grandes empresas. E é muito massa a gente ver que foi mais ou menos ali na década de 70, o INDE, né, que capta grandes empresas para vir para Minas Gerais, ele fez um papel muito bacana, porque ele trouxe grandes empresas, por exemplo, a Fiat, né, que fora lá da Europa foi um dos primeiros lugares que teve uma sede realmente produtora dos carros e das peças, dos equipamentos necessários. E isso foi escolhido aqui perto de Belo Horizonte, ali em Betim, onde tem uma indústria gigante, onde emprega diversas pessoas, inclusive muitos desses profissionais que eram capacitados e saíam de faculdades como a Unifei, como também as faculdades lá de Santa Rita e de outras cidades, por exemplo, também Itabira, que tem a segunda parte, né, tem uma copiazinha da Unifei. Então, é tanto em Itajubá quanto em Itabira. Então, tem uma produção muito boa de profissionais capacitados. Então, gente, quando o INDE começou a trazer grandes indústrias, quando o Uzi Minas começou também a atuar ali em Patinga, né, onde se criou um outro vale, que é o Vale da Mineração, que eles trabalham bastante com isso ali. Então, é muito incrível a gente ver o quanto que eles começaram a se complementar para gerar um ecossistema saudável. A gente sempre sabe, né? Para ter um ecossistema sustentável de nossa tecnologia, a gente tem que trabalhar com diversas pontas. A gente tem que ter profissional capacitado, a gente tem que ter as empresas para contratação das startups, para colocar realmente a inovação como caso de sucesso, e também a gente precisa muito do Estado. E quando eu falo do INDE, eu acho importante a gente trazer, porque eles fazem essa captação para trazer grandes indústrias para cá. Mas o papel do Estado, eu acho que ele não termina aí. Tá, então aí, quando eu estava falando um pouco das indústrias que vieram para cá, por volta de 1970, eles têm um papel importante, mas o governo ele sempre vai ter uma atuação muito forte aqui em Minas Gerais, né? Vai voltar ali mais forte mesmo por volta de 2011, 2015, mas já a gente chega lá, né? Bora continuar nossa história aqui, para a gente entender cronologicamente como a gente chega nisso. E falando de empresa grande vir para cá, para Minas Gerais, já que é um ambiente realmente muito rico de grandes indústrias, se tornou um polo industrial muito forte no Brasil, foi em 2005. Gente, vou revisar aqui meus post-its. Eu acho que eu já falei disso, falei da Fiat, show de bola. É isso mesmo, a gente está certinho. Em 2005, aconteceu um grande fato no Brasil, para não falar que é mundial. Foi a primeira vez que o Google fez um centro de pesquisa fora dos Estados Unidos. Isso é um marco muito importante, não só para Belo Horizonte, não só para Minas Gerais, e sim para o Brasil inteiro. Que foi o momento onde o Google fez a aquisição da Akuan, que é uma empresa, uma startup, de um cara que eu tenho uma extrema admiração, e quem não conhece tem que conhecer, que é o Nívio Ziviani. Hoje ele é um dos conselheiros da Petrobras, tem um papel muito importante na área de inovação, principalmente que a Kunumi, que é uma empresa de inteligência artificial, que faz umas coisas sensacionais, já fez música para o Spotify, de pessoas que realmente já não estão mais aqui com a gente, então eles conseguem produzir várias coisas legais com a inteligência. Mas enfim, né, estou falando de Akuan, que foi uma das primeiras empresas do Nívio Ziviani, e ela foi aquisicionada pelo Google. E nessa aquisição, o Google abriu uma sede aqui no Brasil, justamente em Belo Horizonte. Então, foi a partir do momento que eu acho que o ecossistema, isso foi em 2005, ele deu, assim, uma expandida. Porque, cara, o Google estava aqui em Minas Gerais. Então, isso foi um ponto muito importante para todo o ecossistema, principalmente porque a gente atraiu
a visibilidade, os olhares de muitos outros lugares que queriam saber qual é essa única cidade no mundo inteiro, tirando os Estados Unidos, não tem um Google. Isso trouxe profissionais, trouxe inteligência, trouxe inovação, trouxe muitas coisas boas para o nosso estado, né? E também, nessa mesma época, na verdade um pouquinho antes, começou a atuação da Funsoft. Eu acho muito importante trazer a Funsoft nesse momento, porque até hoje ela atua, tem um papel muito importante dentro do ecossistema de Minas Gerais. Ela é uma organização totalmente filantrópica, digamos assim. Acho que é, exatamente. Ela não é financiada pelo governo. E o massa da Funsoft é que ele sempre trabalhou com essa atuação de conseguir desenvolver as startups para elas chegarem em um lugar interessante. Ela começou a atuar em 1992, bem anteriormente, mas ela começou a ter um papel muito importante para trazer essas inovações para as indústrias, que em Minas Gerais estava ficando lotado, e dessas empresas que ainda nem tinham o nome de startup, que estavam começando a atuar como a empresa do nível Ziviani, que conseguiu fazer essa venda para o Google, né? Então, de 2005 até chegar mais ou menos um ponto muito importante, agora que eu vou começar a falar, que é 2011, foi uma trajetória muito grande. E começou a aparecer empreendedores extremamente interessantes e que lutam muito, que acreditam muito no ecossistema de Minas Gerais e no ecossistema aqui de Belo Horizonte. E é a hora que a gente começa a confundir, não confundir, né, mas quando as histórias de muitas startups gigantes, hoje que a gente tem em Minas Gerais, começam a conversar junto. Só que antes de eu entrar nesse papel de 2011, que é quando a gente vai começar a falar muito do ecossistema de BH, de São Pedro Vale, que começou a crescer, eu quero falar um pouco das outras regiões de Minas Gerais que são extremamente importantes. Antes de gravar isso aqui, eu fiz questão de conversar com várias pessoas que é referência dentro do ecossistema de Minas Gerais, que são community leaders antes até de existir esse nome totalmente nutelado, né? Mas ele trouxe muitas das visões bem bacanas. E eu conversando com as pessoas do Sebrae, eles começaram a falar, Ive, o tanto que o nosso ecossistema de Minas Gerais é extremamente rico, extremamente variado e com várias frentes. Então, quando a gente se trata, por exemplo, das regiões ali do sul de Minas, que estamos falando de Santa Rita, estamos falando de Itajubá, eles têm uma parte de desenvolvimento de startups muito focado em hardware, né, em inovações realmente para você colocar, fazer, implementar dentro de indústrias. Quando a gente vai mais ali para o centro-oeste, né, nas cidades próximas a Goiás, também próximo ali ao Triângulo Mineiro, a gente começa a falar muito de agro, né? Então, a gente tem muitas startups fortes nesse setor, como a própria Nagro, entre outras, que depois o meu outro grande amigo e embaixador da Case 2020, Ferdinando, pode contar mais em detalhes para vocês. E quando a gente chega também um pouquinho focado em alguns setores daqui de Minas Gerais, como Divinópolis, que é um polo de moda aqui em Minas, as pessoas são realmente muito focadas na produção de roupas, no varejo, em vendas, né? Então isso é muito massa, porque como Minas Gerais é um estado realmente muito grande, com vários tipos de economias, e às vezes economias regionais, as startups que nascem são muito focadas na solução de problemas que estão próximos a eles. E isso é muito bacana, né? É ruim, às vezes, quando a startup ela nasce muito focada para resolver um problema pequeno. Porque é difícil tornar uma startup que resolve um problema muito pequeno e segmentado, tornar ela algo nacional e mundial para ser um unicórnio, essas grandes coisas que a gente sempre espera das startups. Mas nesse momento, quando a gente está falando de uma solução regional, no nível como Minas Gerais é muito industrializado, a gente sempre está falando de soluções que conseguem reduzir milhões de reais, conseguem otimizar o faturamento de diversas empresas e diversas indústrias. E muito bacana também, quando a gente fala de alguns ecossistemas, começaram a nascer, gente, aí por volta de 2010, por isso que eu trouxe isso nesse momento, que é igual o ecossistema do norte de Minas. É um ecossistema que ainda está nascente, que ainda está criando um corpo, né? Mas é de empreendedores, de community leaders extremamente resilientes, que lá é muito, muito focado no colaborativismo, é muito focado assim, em um brilho de olho que isso impulsiona e traz esse amor, não só para o norte de Minas, como para Minas inteira. Então, eles trazem isso de uma maneira muito bacana.
Então é importante a gente entender que, querendo ou não, o ecossistema de Minas Gerais, ele também é regional e não, às vezes, só da cidade. Né? Então, quando a gente fala norte de Minas, a gente está fazendo um cluster ali, sul de Minas, galera do Triângulo Mineiro, a parte aqui de BH, né, que entra Betim, Contagem e outras cidades menores, são região metropolitana. E também a gente pega o outro lado também de Minas Gerais, ali com Ipatinga, Governador Valadares, que tem muitas soluções bacanas e focadas principalmente na mineração e também na visão de indústria 4.0. Então, gente, começando a entender tudo isso, a gente começa a entrar na parte de quando realmente as pessoas descobriram que existe startup nesse mundo, né? Quando as comunidades realmente foram ativas e deixaram de ser pessoas que puxavam todo mundo ou profissionais extremamente capacitados dentro de empresa, e a gente começou a se tornar realmente uma comunidade de inovação de Minas Gerais, com diversas comunidades. Cara, eu acho sensacional essa parte, que aí eu volto lá na Tríplice Hélice. Então, a gente falou muito da importância da academia, né? De conseguir fazer talentos e cada vez profissionalizar mais os talentos. A gente falou das indústrias que trouxe dinheiro, que trouxe emprego, né? Que trouxe necessidades realmente para as comunidades e para as pessoas solucionarem. E sempre o governo apoiando essas causas. Mas a partir de 2011, que realmente tudo começou a surgir e o governo vê essa necessidade, né? Mas antes, eu vou entrar em um ponto muito específico aqui da minha cidade de coração, que eu amo muito, que é Belo Horizonte, que foi a criação da comunidade São Pedro Valley, né? Eu acho super engraçado quando eu estou vendo um mapeamento de startups e sempre tem um valley, né? Mucuri Valley, São Pedro Valley, tudo mais. Então eu acho esse trem de valley uma viagem. Mas eu adoro a história de São Pedro Valley porque é o nome mais aleatório de todos. Porque é o seguinte... Aqui em Belo Horizonte, a gente tinha um ecossistema forte ainda em 2011. Né? A gente tinha eventos pontuais, o Startup Weekend ali, outro, umas palestrinhas com meia dúzia de pessoas e tal. Só que teve alguns amigos muito bacanas, alguns até meio que parentes, assim, cunhado um do outro, que estavam começando esse lance chamado startup. Né? Eles mais ou menos sabiam o nome ali, mas eles, como não tinha muita grana e tinha muito propósito, uma amizade muito forte, eles resolveram dividir um andar de um prédio comercial no bairro São Pedro, aqui em BH. E esses amigos ainda de startup pequeno, aquilo de Twitter bombando em 2011, um desses fundadores, que foi o Ed, da Rock Content, quem dividia, né? Só para contextualizar, era a Rock Content, a Hotmart e a Amélios. Os três dividiam um andar de um prédio. E aí o Ed começou a zoar no Twitter dele de que estamos no São Pedro Valley e papapi, papapá. E até que uma pessoa de fora do país, uma jornalista, ela viu que estava acontecendo um novo Vale do Silício brasileiro. E ela fez uma nota falando sobre isso. E foi o momento que o Ed deu entrevista, e foi uma coisa bem zoada. Mas foi aí que nasceu o São Pedro Valley, que hoje é uma das comunidades mais fortes dentro do ecossistema de inovação de todo o Brasil, né? Mas, cara, esse sonho, essa visão de compartilhar e crescer junto foi tão grande que hoje a gente vê o quanto que a Rock, a Melius, a Hotmart, entre essas startups que nasceram juntos, eles eram amigos, né? Quase que ali uma comunidade deles próprios, se ajudando, compartilhando problemas, compartilhando soluções, um ajudando o outro, começou a fortalecer e crescer empresas que hoje são muito fortes, são todas praticamente da mesma geração, que é a Simpla, a Rock, a Hotmart, a Melius, a Max Milhas, a Solids e a TakeNet. Vou dar uma pausa, porque muitas dessas que eu falei são muito famosas. Eu quero falar especificamente da Take. A Take, para mim, ela representa uma mudança dentro do ecossistema na criação de startups. O Daniel, que é um dos fundadores, eles começaram com a TakeNet fazendo ringtones de celular. Então, aí a gente não está falando de 2010. A gente está falando do início dos anos 2000. Né? E foi tão incrível o crescimento da Take aqui no Brasil e aqui principalmente na nossa região BH, que é um empreendedor que eu tenho um carinho de conhecer. Inclusive, eu acho legal trazer isso para cá, que é um pouco das frases que hoje me motivam muito a desenvolver nossa comunidade. Foi que eu perguntei para o Daniel, fundador da Take, por que ele continuava em BH,
se a gente via, por exemplo, a Melius fazendo a parte de desenvolvedores dele lá em Manaus, a Simpla tendo também uma casa lá em São Paulo, o que fazia ele sempre ter a take aqui no máximo polos comerciais em outros lugares? E ele falou: Ive, eu sou apaixonado por BH, eu sou apaixonado por tudo que a gente vive aqui. E eu quero que meus filhos tenham essa paixão. Então, por isso que eu desenvolvo a minha cidade, né? Então, é uma frase que eu acho que me impactou e que vale sempre a gente falar, que é o caso de sucesso desses empreendedores. Então, quando a gente vê o Rodrigo Cartacho da Simpla, o Ed, o Peçanha da Rock, o Matheus da Hotmart, é muito massa ver a paixão que eles têm pela nossa cidade. E por isso que eu acho que o nosso ecossistema começou muito forte, com esse espírito colaborativo. Gente, continuando, assim, essas startups, elas trouxeram muito peso, porque elas começaram a gerar emprego, né? E eu acho que aí entra um momento muito importante. Acho que não posso citar o crescimento do ecossistema de Minas Gerais sem agradecer algumas coisas que vieram de fora de Minas Gerais. Por exemplo, a Endeavor, né? Quando eu estava fazendo, há um tempinho atrás, entrevista com esses grandes fundadores, para a gente começar a reestruturar o ecossistema daqui de Belo Horizonte, de Minas Gerais, eles sempre agradeceram muito a Endeavor, porque nessa época, em 2011, né, início ali, nessa primeira parte de 2010, o ecossistema daqui era muito incipiente. Não tinha essas figuras que podiam fazer aceleração, desenvolvimento de startups. Então, a Endeavor, ela realmente deu a mão para essa galera e ensinou muito. Então, vale a gente citar e vale a gente muito agradecer todo esse processo realmente que a Endeavor trouxe de empreendedorismo, de inovação para os nossos primeiros fundadores, que é muito importante a gente sempre citar e agradecer eles. Enfim, né? Falando um pouco dessa incipiência, foi nesse momento que começou a surgir as primeiras aceleradoras. Então, pensa só, a gente tem um ecossistema onde, por enquanto, a única fomentadora era a Fullsoft e outras que vinham de fora, né? Que os próprios empreendedores, como a Mônica da Solids me falou muito isso, que ia atrás da Endeavor para ajudar, Belo Horizonte começou a ter os primeiros. E isso é muito legal, porque foi um movimento também vindo da academia, né? Então, a UFMG e a Fundep, que já tinha vendido a Acuan, lembra que a Acuan é do Nivas Viviani, que é um grande pesquisador, que tinha parceria junto com a Fundep, né? Que é o Fundo de Pesquisadores. Então, esse momento agora de fomentadores, de agente de desenvolvimento e aceleração, ela começou a surgir também na academia. Então, a gente não pode deixar de agradecer alguns nomes que são, sinceramente, para mim, os caras são deuses, são papas. Né? Então, a gente começa lá com o professor Shen, da FMG, pega o Rochelle também. Depois saiu grandes pesquisadores de lá, como a Silvana Braga, o Aloir Dias, né? Entre outros nomes, começaram a fomentar muito o ecossistema. Então, a gente também não pode deixar de citar também o pessoal da Fundep mesmo, todos os professores, todos os pesquisadores e doutores que fizeram do nosso ecossistema, graças à Fundep, todo o investimento e fomento deles e dos aceleradores. Né? Mas para que eu estou falando isso? Porque pessoas muito importantes vindo da academia, que foi, por exemplo, o Aloy Dias, o Bruno, que é um querido, beijo, Bruno, vou mandar isso com certeza aqui para ele, que começaram a criar o que hoje é o que era, né? Infelizmente, Tecmol mudou, hoje é a Neo Ventures, mas que foi a Tecmol. A Tecmol, ela veio com uma visão inicial de ser como se fosse um mercado. Imagina uma prateleira, um carrinho, e alguém vai passando e fala, olha, essa startup aqui eu quero, e coloca no carrinho. Hoje, pra gente vendo assim, a gente fala, é normal, né? Qualquer processo de hub de inovação, de contratação de startups, ou um pool de investimento, como a gente tem a Bolsa Nova, entre outras diversas, que a gente vai citar aqui mais pra frente. Então, a Tecmol, ela surgiu em 2012, com uma série de malucos muito massas que começaram a juntar e querer acelerar startups. E é muito massa ver isso, porque não essas grandes como a Simpla, a Hotmart, entre outras, elas não usavam da Tecmol. Mas a Tecmol foi muito importante porque ela começou a fomentar startups de base. Futuramente, até em 2015, ela foi a criadora do programa Lemonade, que já desenvolveu, já fez sair do papel e virar um MVP, ter as primeiras vendas, mais de 320 startups, né? Que foi a hora que a gente começou a engordar muito o ecossistema de Minas Gerais. E não vinha só o desenvolvimento do Lemonade, não era pontual aqui em BH. O Lemonade é um programa de aceleração, um dos maiores do mundo, que ele começou a atuar aqui e também em cidades do interior, desenvolvendo a parte ali de pré-aceleração das startups. E ela veio como se fosse um spin-off
da Tecmol, que é muito legal a gente sempre citar. Essas pessoas que, com o Fluxer, com o Vinícius, criaram um ecossistema muito massa. E que quem está agora novinho, bebezinho de ecossistema, é muito grato e deve essa história. Né? Gente, vou colar aqui no meu post-it para ver se estou esquecendo alguma coisa. Né? Mas eu acho que eu estou no caminho certo. Galera, é muito massa que em 2012 foi a Tecmol, em 2015 foi o Lemonade, né? Então a Tecmol, ela acelerava, então a startup ele já estava faturando e ela desenvolvia ela mais para ir para a parte de escala, para a parte de growth, que hoje tanta gente se discute como que fazer isso, né? Como se fazer startup realmente fazer sucesso. Acho que é a pergunta realmente que vale um unicórnio, não é mesmo? Mas em 2013, a parte do governo, ela criou algo muito bacana, realmente disruptivo, e que foi o maior programa de aceleração por 5 edições da América Latina, que foi o SEED, SEED, né, que lembra muito de semente, de capital semente, de tudo que a gente fala muito em inovação. E o SEED, gente, eu falo com tanto carinho dele, porque ele realmente tornou o ecossistema de Minas Gerais extremamente conhecido. O CID era um programa do governo que tinha uma seleção, no processo seletivo, que era muito massa, bem complexo, e que ele selecionava startups para receber uma bolsa de fomento para os founders. Então, cada founder recebia ali um valor que dava ao todo aproximadamente 70 mil no programa do CID. E que isso permitia a contratação de estagiários, geração de empregos, difusão de conhecimento. Então, todos os empreendedores, para estar no programa do CID, recebendo a educação empreendedora, inovadora e tecnológica para acelerar a sua empresa, ele tinha que ir em lugares, fazer viagens, ir em escolas públicas e, entre outros lugares, fomentar o conhecimento, inovação, tecnologia e empreendedorismo. Então, é muito massa a gente parar para ver toda a história de Belo Horizonte, de Minas Gerais, na criação de pessoas do ecossistema. O give back, o give first é uma filosofia, ele é muito importante, né? Então, a partir do momento do CID, a gente também começou a engordar muito a base de startups. E ela não se tornou só regional BH, nem estadual. Ela se tornou um programa que começou a desenvolver startups do Nordeste, do Norte, do Sul de Minas, do Centro-Oeste. Então, foi muito importante. Inclusive, eu lembro que na penúltima edição do CID, tinha até pessoas lá do Chile, dos Estados Unidos, sendo aceleradas aqui com a gente no nosso estado. E é muito massa o que foi o programa. Infelizmente, a gente teve ele finalizado pelo governo atual, mas foi um programa de grande impacto, que talvez não faria mais sentido no momento que a gente está com o ecossistema, principalmente precisando. É de grandes empresas que a gente já citou, contratar as startups e também de investidores. A gente sabe que são os dois dinheiros que a startup precisa. De investidores para começar, né, conseguir ter oxigênio, e o de grandes empresas para manter o negócio e realmente tornar ela uma startup de sucesso. E aí, gente, em 2015 vem o Lemonade, e a partir do Lemonade começou a surgir vários outros programas de pré-aceleração, como a Agita do Sebrae, que possibilitou ter programas de pré-aceleração em todo o estado. Então, o Sebrae, que é uma mãe, né? Adoro o Sebrae, obrigada, Lian, por todo o conhecimento que você trouxe. Todas as pessoas já trabalhou também no Sebrae, que me ensinou muito. Quem seria isso sem Sebrae hoje? Que possibilitou nascer várias startups em diversas regiões do nosso país. Né? Então, essa é um pouquinho, gente, da nossa história, assim, de como tudo começou. E teve um marco muito importante, foi a partir de 2015 que começou a surgir esse boom. Né? Mas em 2016, agora para a gente começar a finalizar, assim, chegar no que a gente é atualmente, a gente teve um momento, um movimento muito interessante, porque foi uma força, né, para ter um projeto de lei em benefício das startups. Então, a gente já estava tendo um fluxo muito grande de startups criadas pela Tecmol, pelo Lemonade, pelo Agita do Sebrae, entre outras coisas, mas a gente não tinha ninguém para defender a gente, nem projeto de leis que beneficiavam. Então, uma pessoa fenomenal que hoje trabalha com o Nivas e Viane lá na Conume, teve um papel muito importante, que já morou lá em Santa Rita, no Vale da Eletrônica, produzindo hardware, que é o Gibran. O Gibran, eu acho que de tudo que ele fez, assim, ele tem um papel muito importante. Nos grupos do WhatsApp a gente sempre vê ele, e é muito massa o papel dele aqui. Ele juntou a galera e chamou pessoas de Minas Gerais inteira para ir defender esse projeto de lei que beneficiasse startups. E a partir desse momento que entra outro community leader, que para mim é tipo um pai total nessa parte minha de gestora de comunidade, líder de comunidade,
que é o Leandro Libério. O Leandro Libério, ele foi um conectador, assim, de todo o nosso ecossistema. Então, ele começou a juntar toda a galera para fazer uma comunidade junto em Minas Gerais e a gente se posicionar no Brasil inteiro como um dos ecossistemas mais fortes. Então, foi criado diversos grupos de internet, diversos movimentos, diversos encontros, onde era discutido isso. E esse movimento, iniciado pelo Gibran, que teve aí a parceria do Leandro, juntando as comunidades, a gente teve um apoio do governo muito bacana, que foi o programa Minas Digital, que teve uma maravilhosa da Gabi Santana, que é lá de Itajubá, que me mandou várias dicas, várias coisas para eu estudar, para falar aqui hoje. Uma mulher incrível. Ela foi uma das coordenadoras do Minas Digital, que possibilitou a criação do programa de agente de inovação regional. Então, gente, essas principais regiões, as principais cidades de Minas, tinha uma figura que tinha uma bolsa realmente para fomentar a inovação naquele local. Então, isso possibilitou a educação empreendedora de inovação tecnológica de uma forma muito massa, numa difusão de conhecimento por Minas inteira, onde esses agentes eram responsáveis por levar eventos como Startup Weekends, hackathons, o Sebrae, palestras e empreendedores daqui de BH ir para lá entregar conhecimento. E foi um movimento muito bacana que permitiu o nosso estado chegar no nível de capacitação profissional para pessoas da área de tecnologia, empreendedorismo e inovação, principalmente de startups, muito grande. Então, por isso, hoje, nosso estado é um estado muito rico, de talentos e de startups. São mais de 600 startups. Então, a gente permite realmente ter talentos e fazer tudo isso que eu conversei até agora funcionar. E é uma pena a gente ver programas como de agente não existir mais, mas eu acho que está tão enraizado essa cultura nossa de colaborativismo, de give back, de give first, de fazer, de entregar, de poder fazer a nossa paixão pelo nosso estado crescer. A gente quer tão visto como se come quieto, mas está tão enraizado isso aqui dentro da gente que a gente continua fazendo o ecossistema chegar cada vez mais em um lugar melhor. E para finalizar, a nossa visão de futuro, a gente está criando essa história tão linda que a gente quer que ela continue. Então, a gente cada vez mais está agora fomentando, que é o que a gente vive nesse momento, as grandes empresas a contratarem as startups. E também trazer uma parte de investimento muito grande, como a gente vê o BMG UpTech, que é uma frente, um braço do Banco BMG, que é um banco totalmente mineiro, muito bacana, para uma família muito empreendedora, e investindo em startups junto, em parceria com Bossa Nova, está conseguindo aumentar também o oxigênio das startups, para elas conseguirem chegar no momento de vender para as grandes empresas que a gente tem aqui, como a Vale, como a Uzi Minas, como a ArcelorMittal, como diversas outras que eu já citei aqui, e que a gente tem de uma maneira muito rica. Então, gente, vem todo mundo que for de outras comunidades, vem agregar com essa história rica, nossa, linda, maravilhosa. Tenho que agradecer essa honra de poder contar a história do nosso estado com tanto carinho. Se eu perdi algum ponto ou outro, eu convido todo mundo a comentar aqui no YouTube ou mandar, fazer um post, marcar a AB, para a gente cada vez mais tornar essa história mais rica e cheia de detalhes. Muito obrigada, AB Startups. Muito obrigada, Case 2020. Muito obrigada a todos os outros líderes de comunidades que o meu estado já teve e que me dão a possibilidade de continuar essa história aqui junto com vocês. Um beijo, galera, e bora inovar, Minas Gerais!